Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa Carapicuibanos, aqui na Carapicuíba TV, o nosso querido, meu conterrâneo, pernambucano também, José Araújo de Souza. Uma figura histórica, está aos longos dos seus 79 anos e é cidadão carapicuibano. Araújo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Então, pessoal, Araújo é uma figura que está aqui no estado de São Paulo desde o início dos anos 58. Nós estamos falando aí de uma pessoa que é retirante nordestina, que é a base da composição aqui da cidade de Carapicuíba. Araújo, conte para nós como é você, morador aqui da Coab, desde que época você está na Coab? Como morador mesmo, Alexandre, eu não sou de muito tempo, não. Eu sou apenas que eu mudei mesmo para Carapicuíba em 78, em abril de 78. Mas o meu contato com Carapicuíba é bem antes da emancipação, porque eu tive contato na minha luta sindical em São Paulo, eu tive contato com vários líderes, principalmente da ferrovia da antiga Sorocabana, né? O Moisés, e através do Rafael Martinelli, que você deve ter visto falar, que era um líder nacional, eu conheci vários ferroviários moradores de Carapicuíba, como José Benedito Correia, o Jaime Zacre, que chegou a ser vereador, depois era ferroviário também, conheci vários. Então, eu comecei a participar, ajudando o movimento de emancipação de Osasco, entre 61 e 62, né? 61 e 62, então até se dar a emancipação, e por isso eu conheci várias pessoas e passei a vir aqui em Carapicuíba sempre, na casa do Moisés, na casa do Elisiário. Elisiário, não me lembro sobre o nome dele, ele tinha uma banca de jornal dentro da estação de Carapicuíba. Ele é o avô da doutora Adriana, que foi conselheira tutelar. A doutora Adriana. A gente já falou aqui, na nossa última entrevista com o Valtinho Ferreira Júnior, que o pai dele também foi emancipador aqui de Carapicuíba, da importância dessa categoria ferroviária, né? Era uma categoria muito forte no estado de São Paulo, e aqui nesse Trilhos da Sorocabana aqui, eles fincaram bastante liderança. Quem que você destacaria? Porque o Walter Ferreira também foi vereador, emancipador. Ele foi vereador da cidade de Barueri. De Barueri, depois, pelo antigo Partido Socialista. Pelo Partido Socialista. Partido Socialista. E eu conheci o Walter, mais ou menos assim, como vereador na luta pela emancipação de Carapicuíba. Parece-me até que foi ele o secretário que redigiu a ata da emancipação, né, doutor Walter? E bem depois, já em 68, eu estava na estrutura da organização daquele grande evento de Ibiúna, da UNE, né? Eu estava na estrutura e encontrei o Walter participando daquele evento, né? E quando eu vim para Carapicuíba, que eu fixei em Carapicuíba, participei de vários eventos junto com o doutor Walter Ferreira do Nascimento, né? Eu me recordo de ter ido na cidade de Ibiúna, tem bastante amigos que moram por lá, e a UNE fez um monumento ao congresso que foi considerado clandestino na época dos estudantes da UNE, né? Foi feito na clandestinidade. Eu sempre gostei muito dessa parte do teu currículo, de ter participado da organização, porque nesse congresso também participou a ex-presidente Dilma, o ex-ministro das comunicações, que também era apresentador do Jornal da Globo, como é que era o nome dele? E teve várias outras figuras, vários. E o presidente de então da UNE era o Zé Disseu. Zé Disseu, da UEE, né? Da União Estadual dos Estudantes. Então, você também tem uma história ligada à resistência aqui, né? À democracia. Você sempre foi do PMDB? Como é que é a tua... Como partido, sim. Como partido? Como partido, sim. Com o golpe militar, o golpe de 64,
foi organizado só dois partidos, foi extinto todos os partidos e foram organizados dois partidos, o MDB e a Arena. E o primeiro diretório do MDB de São Paulo não foi o da capital do centro, foi o da Vila Prudente, liderado por também um cearense, o Zé Alencar, a dona Marina, o velho Sola, todo esse pessoal, um jornalista da Zona Leste, que eu não me lembro agora o nome dele, e organizou. E o segundo diretório foi o nosso, do Paris, que eu participei daquela. E conheci tudo, a Conceição da Costa Neves era deputada pelo PTB, era deputada do PTB e foi para o MDB. A Conceição da Costa Neves, participei de várias reuniões. Freitas Nobre, que era vice-prefeito em São Paulo, com o golpe de 64, ele foi embora para a França, né? Mas quando ele voltou para o MDB. O deputado José de Freitas Nobre, aliás, que eu tive bastante trabalho feito com Freitas Nobre, grande brasileiro, grande patriota, deputado sério, liderou a resistência dos autênticos do PMDB, conheci no escritório dele a maioria do pessoal dos autênticos. Eu conheci o Ramos Tebet, o pai da Simone Tebet, como senador, foi presidente do Congresso, o Ramos Tebet, eu conheci todo esse pessoal, né? Mas sempre na vanguarda. Tinha um movimento no ABC, lá, precisava de estrutura, precisava de ajudar. Naquele tempo não tinha os carros de som que tem hoje, mas a gente fazia, não tinha problema não. Eu me lembro, viu, antes ainda de Osasco se tornar emancipado, teve uma eleição e o Partido Comunista indicou uma candidata para vereadora, Matilde de Carvalho. Até Vicente, porque Osasco tinha, parece que 7 mil e pouco eleitores, veja que faz muito tempo, né? Sim. 7 mil eleitores. Ela teve 6 mil e pouco, teve quase que a totalidade dos votos de Osasco, na época, né? E esse pessoal que participaram da campanha dela, que depois participaram da campanha de emancipação de Osasco, eu conhecia a maioria. O Dumas de Osasco, Sebastião Dumas, que depois trabalhou lá no CEAGESP, conheci bem, conheci vários desse pessoal. E nós trabalhávamos sempre na estrutura. Era solteiro, jovem, né? Então, aonde chamava nós, a gente ia lá. Naquele tempo não tinha os panfletos que tem hoje, a gente para fazer era um sacrifício para você fazer. Pegava um pedaço de papelão na rua, escrevia com carvão. Era assim. Dos emancipadores, quem que você teve contato aí ao longo desse período aqui em Carapicuíba, que você acha que tem um papel fundamental? Olha, eu conheci mais assim, como foi emancipador, o pai do Toluço. O pai do Toluço teve... Porque eu conheci o Toluço, né? Eu conheci o Toluço em São Paulo, ele era jornaleiro. O meu contato foi dessa maneira. Foi através do primeiro momento, com a luta pela emancipação de Osasco, que eu tive contato com o pessoal de Carapicuíba. E através do Rafael Martinelli, que era o líder nacional dos ferroviários, eu conheci vários ferroviários que foram emancipadores de Carapicuíba, que participaram da emancipação. Como José Benedito Correia, o Basqueira. Não, o Basqueira veio depois. O Basqueira veio depois. O Basqueira eu conheci também fora de Carapicuíba, porque ele, como líder sindicalista, era sorocabana, a Rádio Marconi dava todos os dias 10 minutos para os líderes sindicais ir lá e falar alguma coisa. E o Basqueira tinha 10 minutos, ele sempre falava na Rádio Marconi em São Paulo. Por aí que eu conheci o Basqueira. Sim. Conheci a irmã dele que veio morar aqui na Coab depois, né? Eu conheci todo esse pessoal. E é muito importante porque, como eu disse para você antes, a gente vinha conversando, eu estava falando, precisa
discutir a história, porque você sabe, a maioria das histórias é sempre escrita pelos vencedores. Sim. E o que acontece? Nem sempre aqueles que lutaram pela emancipação de Osasco ficaram na cabeça. Tanto é que o primeiro prefeito de Osasco, Irã de Sanazar, não teve participação quase nenhuma na emancipação. E o daqui também, que foi o Faustino. Faustino. Curioso isso, não? Faustino, na minha visão, Faustino não está muito ligado à Carapicuíba. E sim, dessa maneira, através de pessoas que eu tinha ligação, mas como ele é pernambucano como nós, como eu e você, né? Então, quando ele se apresentou como prefeito, lógico, era preferível ele do que um outro, né? Então, o pessoal, a maioria, deram apoio. Mas na minha avaliação, sabendo que o Faustino tinha sido a oposição à emancipação, os líderes, ou seja, a elite de Barueri, que perdeu, não tinha outro melhor para apoiar do que o Faustino, né? Então, é a minha avaliação, né? Mas, infelizmente, Alexandre, infelizmente, não é só na história de Carapicuíba, não. É na história de vários países do mundo. Nem sempre aqueles que estão na estrutura, aqueles que realmente, de fato, fizeram a luta pela emancipação, nem sempre, quando termina a emancipação, são eles a cabeça. É pouco no mundo todo que acontece isso. É só ler a história. E me diga uma coisa, Araújo, para a gente fechar esse primeiro bloco. Nós temos aqui uma história também tua presente aqui na cidade. Enquanto partido, enquanto atuação, porque o PMDB ganhou em 82 com Luiz Carlos Neves, fez a sucessão com Milton Chagas, também ainda, né, como o mesmo partido. Você teve alguma atuação? Porque você manteve sempre sua atuação só nos movimentos sociais? Não. Quando eu vim para Carapicuíba, Alexandre, trazendo a minha luta sindical lá, de vários movimentos, né, eu lembrava do meu pai. O meu pai dizia o seguinte: qual é o melhor lugar do mundo? É o lugar onde você está. E se ele não é o melhor lugar do mundo, você tem a obrigação de torná-lo a ser o melhor lugar do mundo. Então, quando você chegar num lugar, a única organização que tem naquela cidade é a Associação do Clube do Palitinho. Você tem que se associar àquilo lá. Sociedade Amigo de Bairro, se associa a ela. A Associação de Briga de Galo, se associa a ela. Então, foi assim que eu fiz. Quando eu vim para Coab, a primeira coisa, que não tem uma Sociedade Amigo de Bairro, não tem uma associação, tem a SACHAC. Então... Você foi fundador da associação? Não sou o fundador, participei da fundação. Sim. Mas cheguei a ser vice-presidente no decorrer da coisa, né? Mas a primeira Sociedade Amigo de Bairro de Carapicuíba foi da Alta Carapicuíba, que tinha como presidente o José Benedito Correia, o velho Correia, que era sorocabano também, era ferroviário. E que alguma orientação eu ajudei ele na feitura. Eu não participei da fundação, mas ajudei ele na feitura da associação. Então, entrei na sociedade aqui. E depois nós fundamos outras sociedades. Olha, o Grêmio Verde da Coab, foi eu que fiz o estatuto. O Grupo Espírita Seara de Kardec, foi eu que fiz o estatuto. Nós fundamos aqui o Conselho Comunitário da Coab de Carapicuíba, nós fundamos, né, vários movimentos. A Escola de Samba Independente da Coab, e depois Independente de Carapicuíba, saiu de dentro da SACHAC. Eu era o vice-presidente da associação e o Rivelino era o presidente da escola e da SACHAC, tudo lá. Porque assim, é obrigação de todo aquele que quer ser realmente cidadão é participar daquilo que existe. Muito bem, pessoal. Então vocês estão vendo que é um autêntico carapicuibano, né? Então ele tem aí essa vida praticamente toda aqui na construção da luta comunitária aqui em Carapicuíba. Na segunda parte, a gente vai conhecer mais um pouco desse cidadão que é o nosso carapicuibano dessa semana. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital.
Você que pretende tirar sua CNH ou fazer inclusão de categoria, não perca tempo. Venha agora mesmo para a Automoto Escola Nova Aliança. Aqui nós temos todas as categorias e também o curso teórico de CFC. A primeira unidade encontra-se na Estrada do Gabiroba, número 520, e também na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1679. Fale que viu este comercial no nosso canal e ganhe o curso de CFC grátis. Estamos de volta aqui com o nosso programa Carapicuibano, aqui na nossa Carapicuíba TV. A nossa entrevista hoje é com esse líder comunitário, companheiro de luta de vários movimentos, Araújo, José Araújo de Souza. Conta como que foi a formação aqui na cidade de Carapicuíba, da luta do movimento de saúde, que eu sei que você teve uma participação bastante efetiva e ainda tem. Alexandre, você me perguntou antes, mas eu quero, antes de chegar na saúde, é o seguinte. Né? Então, só em 82, que foi a primeira eleição, depois, a eleição livre, do presidente da República e tal, é que eu transferi o meu título para Carapicuíba, automaticamente a minha filiação para o PMDB. E comecei a atuar junto com o Walter Ferreira do Nascimento, professor Miguel Costa, José Benedito Correia, todo o pessoal do PMDB de então. Então, veio a eleição, o Luiz Carlos Neves ganhou a eleição. Em 82. Ganhou a eleição em 82. Foi um fato interessante que em 82 todos os partidos eram obrigados a sair com 3 legendas, sublegendas. 3 legendas. E nós saímos com Luiz Carlos Neves, Walter Ferreira e Rodrigo da Autoescola, que era do Partido Popular, do Tancredo Neves. No último momento foi feita a fusão e foi dada a legenda, a terceira legenda para o Rodrigo. Né? Então, o Walter Ferreira tinha como vice o professor Miguel Costa. Professor Miguel Você votou em quem? Mas lógico, eu estava na legenda, estava junto. Com quem? Com o Walter Ferreira. Bom, então você afirma categoricamente, de fato, a história colocada aí de vida do Walter Ferreira é de uma pessoa comprometida com a luta de esquerda. Foi. O Walter foi. Nós tínhamos divergência, nós brigávamos muito, tudo, porque sem discussão não tem luz, não é isso, Alexandre? Sem discussão não há luz. Para poder essa lâmpada estar acesa, todo esse aparelho funcionar, que precisa de 2 polos, positivo e negativo, tem que ter. Então, é isso aí. Aí você me pergunta a questão da saúde. Aí, bem na frente, aí foi instituído os conselhos de saúde, os Conselhos Nacional de Saúde, depois os conselhos municipais. E eu fui o primeiro secretário executivo do Conselho Municipal. A primeira ata, a primeira coisa foi eu que fiz como secretário. O presidente, primeiro, era o secretário da Saúde, doutor Marcos Diniz, e eu era o secretário. A primeira coisa que eu fiz, que a maioria não percebe isso, Carapicuíba é uma cidade que a maioria trabalha fora, nenhuma reunião funciona se você não marcar ela após às 19 horas. Às 19 horas. E eu consegui levar a reunião do Conselho de Saúde para o sábado de manhã. E o doutor Marco falou assim, como é que eu vou fazer com os funcionários? Isso é problema seu. Discute, a comunidade tem prioridade. O conselho é organizado pelo setor público, mas o conselho é da comunidade, e não o contrário. O conselho é da comunidade. E nós conseguimos, e foi prazeroso. Nós tivemos várias conquistas, viu, Alexandre? Sim. Tivemos várias conquistas. Você veja o seguinte, nós fizemos no Congresso Nacional de Saúde, que foi realizado em Salvador, nós conseguimos tirar uma carta de Carapicuíba, onde nós reunimos a região todinha aqui, até Itapecerica da Serra, todos os municípios aqui da região, ligados ao ESA, de Osasco, né? Nós fizemos uma carta que eu, aliás, defendi lá em Salvador.
então ministro da Saúde era o Jardine, foi daqui. Eu e o doutor Radi, o doutor Radi era o diretor da unidade da Coab 2, doutor Radi, né? E doutor Zé Carlos de Jandira, de um grupo que construiu aquela maternidade em Jandira, que eu participei também ativamente até a inauguração daquela maternidade. Participei da organização, até quando inaugurou, participei lá, né? Então, foi muito importante. Hoje me dá tristeza em ver o despreparo e a maneira como levaram o Conselho de Saúde de Carapicuíba. É um conselho importantíssimo. É um conselho que ele é deliberativo. A maioria dos membros não entendeu que ele é deliberativo. E a maioria dos prefeitos não cumpriram realmente como manda o regimento. Não, e perdemos também a representatividade, porque toda a legislação anterior abria para você ter um representante da unidade local no Conselho Municipal. Agora não existe mais essa representatividade. Então você cria um conselho onde todos os bairros que têm unidade não tem representação. Então você não tem atuação, não tem fiscalização, não tem cobrança, né? Então, e mais do que isso, as últimas eleições têm sido mudadas e me parece que tem questionamento do último processo eleitoral que foi feito pelo atual prefeito, né? Eu não acompanhei, Alexandre, eu não acompanhei e nem fui votar, porque eu não concordo, não concordo a maneira como foi encaminhado isso aí. Ora, é bem claro o regimento. E não adianta querer montar no município, é só você ler o regimento do Conselho Nacional, lá tem tudo. O Conselho é deliberativo, ele tem que acompanhar tudo aquilo que é feito na saúde no município. Não, e o governo nacional agora do Lula tem retomado essas ideias das conferências, né? Já está sendo convocada a etapa municipal, já aconteceu, agora está acontecendo as etapas estaduais e logo a gente vai ter a Conferência Nacional de Saúde, né? Tem que ter. Tem que ter. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui hoje o nosso encontro. Uma honra saber que nós temos uma pessoa que tem uma longa história de luta, como o nosso querido Araújo, que veio desde lá do Congresso de Ibiúna, clandestino, participou aqui da fundação de várias associações e foi um dos primeiros atuantes aqui no Conselho de Saúde. Araújo, deixa o microfone aí para você deixar o seu último recado. Alexandre, primeiro eu quero agradecer imensamente o seu convite, tá? E estou à disposição para outras vindas aí, para a gente conversar, porque tem muito mais coisa para ser dito, né? Eu não esqueço quando eu recebi o título de cidadão carapicuibano, você era o presidente da Câmara na época. Muito honrado. E você fez um discurso lá que, de vez em quando, eu ligo lá para escutar todo aquele evento, né? Aquilo muito me orgulha, né? Muito me orgulha. E não é brincadeira, não, né? Tem muita gente que recebe um título e acha que para por aí, não. A responsabilidade aumenta. A responsabilidade é muito maior. Aquilo que eu consegui fazer nos primeiros momentos, torna-se muito pouco daquilo que tem que ser feito. Muito obrigado. Por isso que você é um carapicuibano, tá bom? Obrigado, Alexandre. Obrigado, conterrâneo. Obrigado ao nosso amigo lá. Tá, né? Como chama? Diego. O Diego, obrigado, Diego. Parabéns por esse equipamento. A comunicação é a coisa mais importante. Por isso deve ser mantido e garantido com todas as forças possíveis. Obrigado, gente. Valeu. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Bom Tempo Imobiliária. Há quase 3 décadas no mercado. Administrando bens, fazendo locações e vendas. Aqui você conta com um time de suporte. Jurídico, administrativo e comercial. Temos 3 unidades em Carapicuíba disponíveis para você. Unidade do Centro, na Avenida Miriam 380, primeiro andar. Unidade do Corintinha,
na Avenida Inocêncio Seráfico 1873, primeiro andar, Unidade Vila Dirce, na Avenida Inocêncio Seráfico 4532. Chame agora no WhatsApp 11 9 61 60 20 00. Apartamentos, casas e terrenos. É aqui na Bom Tempo. Aqui você consegue, acredite.